Todos estejam bem posicionados. Né, que ela fala do aspecto punitivo, né, é punir, buscar também os aspectos da ressocialização e tentar prestar aí a reparação à vítima. Mas onde... A outra questão que você me falou... Não, professora, só voltando a essa técnica, só um instantinho. Em relação ao modelo restaurador, eu entendo tudo bem o que a senhora está dizendo, mas com esse nome de modelo restaurador não consta em nenhuma página, nenhum folho da sua apostila, em nenhum momento das suas gravações online, e também em relação ao conteúdo programático. Tudo bem que ele implica na ressocialização, na questão punitiva, mas ele não foi abordado com esse nome. Então fica complicado você entrar num título de um assunto e associar ele ao que realmente tem a ver com a matéria, mas não consta com esse nome. Não, tudo bem, eu dou uma olhada. Eu posso dar uma olhada e aí, conforme seja, eu posso ver aí a possibilidade de anular, tá? Com relação ao que tu falaste aí numa segunda questão. A segunda questão é a questão da polícia, é que a senhora fala que a polícia se os comerciantes, que a presença da polícia inibe e em seguida... Ali é uma questão prática. Ali é uma questão prática. Sim. E aí depois a senhora manda colocar para ver se tem conexão entre as duas assertivas e em seguida fala em outro que eu não me lembro agora, da assertiva, em relação a que aí, no meu entendimento, a segunda assertiva ela tem a ver com o que a senhora está dando. Agora a questão do policial e comerciante, isso inclusive tem uma questão parecida na internet que eu vi, mas eu acho que isso aí não tem nada a ver. A questão do policial, a presença do policial não vai inibir nunca a questão no comércio. A senhora sabe disso, que aquilo que a gente fala, quanto mais a metrópole tem recurso a oferecer, mais atrativo, o cara vai em cima, não quer saber de comércio, quer saber de nada, se vai estar polícia, se não está, a polícia passa do lado dele, ele não está nem aí. É nessa primeira assertiva que está a minha questão, porque é uma coisa genérica que muitos interpretam que inibe, mas na prática não inibe. Eu queria a sua análise sobre essa assertiva aí. Não, ali é uma questão de ENAD, e ali realmente é uma perspectiva prática. Inibe, você acabou de me dar a resposta, não inibe. Pois é, na resposta que eu dei como falsa essa primeira e a verdadeira segunda, e que não tinha conexão entre as duas, se eu não me engano. E aí eu não sei, que eu não vi a senhora, não sei se a senhora enviou a correção dessa prova, mas eu acredito que a senhora tenha colocado ela como errada. Entendeu? Eu queria saber a conexão com a segunda assertiva. Não sei se a senhora tem em mãos aí, porque eu acho que não tem nada a ver a primeira assertiva, que é genérica, que não inibe, com a segunda. São duas assertivas isoladas, pontuais, que não se coadunam uma com a outra. Não está falando, né? Já parou de falar. Foi? Parou, né? Não está falando. Não está falando, ele está calado.
Dá um pause aí no celular. Segurança, violência, saúde, educação e moradia. Então, no caso, as duas assertivas são falsas, ou as duas asserções são proposições falsas. Tá? A do modelo, agora eu estou só aqui ajeitando a câmera, pessoal, estou mexendo aqui para poder enxergar a tela, porque eu estou com o celular. Agora, a do modelo restaurador, eu vou pegar aqui, eu vou ver aqui a pontuação, tá bom? Era de Onídia, quem é que está aí presente, que está comigo para começar a gravação, para a gente fazer o nosso ponto. Oi, Ana, pode começar a gravação. Professora, só mais uma colocação, essa nossa segunda avaliação é o mesmo estilo da primeira? Essa nossa segunda avaliação, o quê? Sobre a segunda avaliação, capítulo 3 e 4, o estilo de prova vai ser o mesmo da primeira? Uhum. 8 questões objetivas. Pessoal, vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente fazer. Então, acho que vocês vão sentir até uma maior facilidade nessa prova de AV2, porque lá no caso da AV1, a criminologia, ela é abordada de uma maneira bem mais genérica, né? Então, você mesmo aí a gente considerando que é um material razoavelmente fácil, né? São conceitos, como eu vou falar para vocês, são conceitos razoavelmente intuitivos. Só que aí, lá na AV1, a gente começa a conversar, vocês trabalham os cenários aí dentro de uma perspectiva muito ampla. E aqui no caso na AP2, nas unidades 3 e 4, a gente já redistribui um pouco mais as nossas discussões, certo? Então, no caso, na unidade 3, a gente vai começar a explorar aí os aspectos históricos da pena, e na unidade 4 a gente vai trabalhar em cima das principais escolas ou modelos criminológicos, certo? Que influenciaram aí na teoria da criminologia. A unidade 3, né, ela veio, puxa, exatamente da forma como está aqui o título do slide para vocês, ela fala sobre definir a pena. A pena aí, pessoal, é como se fosse um braço, né, do crime. Então, lá na unidade 1, a gente estudou o conceito da criminologia. O conceito da criminologia é a ciência empírica interdisciplinar que estuda o crime, o criminoso, a vítima e os modelos de controle social, formal e informal. Então, no caso, aqui a pena, ela vai ser como se fosse aqui um braço, né? Se a gente fizesse aqui um mapa conceitual, né? A pena seria aí uma decorrência do crime. Então, a unidade 3, ela começa te falando o quê? Em aspectos genéricos, a pena vai ser o quê? A sanção imposta pelo Estado através da ação penal ao criminoso, cuja finalidade é a retribuição ao delito perpetrado e a prevenção a novos crimes. Então, aqui, ó, nesse primeiro conceito que aparece lá na unidade 3, na nota de aula de vocês, é a sanção imposta pelo Estado. Então, eu tenho aqui uma finalidade punitiva, né, o aspecto punitivo da pena. É a sanção imposta pelo Estado através da ação penal ao criminoso. Cuja finalidade, aí vem aí o segundo aspecto, é a retribuição ao delito perpetrado e a prevenção a novos crimes. Né? Aqui no caso, a pena, ela ainda não fala, nesse conceito aqui, ainda não é mencionada a perspectiva da ressocialização. No entanto, embora não se fale aqui na ressocialização de uma maneira explícita, dentre eles estão lá inseridos as ações de ressocialização, né, os movimentos de ressocialização desse condenado. Então, aqui, pegando o conceito de pena, o que é que a gente vai analisar? A gente vai analisar quais são as medidas de prevenção criminal, quais são as teorias que geram impacto nesse estudo da pena e quais são aí os momentos históricos
pensou dessa forma, né? O encarceramento ele tinha uma natureza custodial, né? Ele não tinha uma natureza de cumprimento de pena. Mas vamos por partes. Dentro desse conceito aqui, a sanção imposta pelo Estado através da ação penal ao criminoso, cuja finalidade é a retribuição ao delito perpetrado e a prevenção a novos crimes. Daqui, nós desdobramos as medidas diretas de prevenção criminal. Quando a gente fala em medidas diretas de prevenção criminal, se apresentam aí 4 enfoques: enfoque geral, enfoque especial. No enfoque geral, eu tenho enfoque positivo e negativo, e no enfoque especial da mesma forma. Qual é a diferença? Primeiro ponto, né, para a gente explorar aqui as quatro medidas diretas de uma vez. Qual é a diferença do enfoque geral para um enfoque especial? O enfoque geral, pessoal, ele é um enfoque direcionado para a sociedade. Então, de certa forma, que o enfoque geral, é como se ele passasse aqui um recado para a sociedade. Ele tentasse mostrar para a sociedade que, a partir do momento que alguém pratica um ilícito ou ilícitos, essa pessoa vai responder por isso. Essa é a ideia do enfoque geral. No caso do enfoque especial, eu já tenho um enfoque voltado aí para a figura do criminoso. Então, a mensagem do enfoque especial é mais voltada para o criminoso. Pelo fato de ele ter praticado um crime, ele vai cumprir aí uma pena por isso. Mesmo que dentro dessa pena, além dos aspectos punitivos e retributivos, tem também um aspecto socializador, mas ele vai ser penalizado pelo crime que ele cometeu. Então, olha só. Quando a gente vai aqui para o enfoque geral negativo, o que é que eu tenho? Eu tenho um poder intimidatório da pena diante da sociedade, destinatário da norma penal. Então, é por isso que a gente chama de enfoque geral negativo. Porque o enfoque geral negativo, ele tem um tom aí de intimidar. Ele passa o recado para a sociedade, né? Mas ele tem esse tom intimidador. É como se fosse o seguinte, ó, quem praticar determinado ilícito vai ser punido por isso, não tem esse toque de intimidação. É diferente do enfoque geral positivo. O enfoque geral positivo, a ideia dele é mostrar para a sociedade que existe ali uma norma jurídica penal que está direcionada para quem pratica crimes, para quem pratica ilícito. No caso do enfoque especial negativo, voltado aí para a figura do criminoso, tem também essa perspectiva de intimidação, mas é uma perspectiva de intimidação voltada para aquele que praticou o delito. Então, significa intimidação ao autor do delito para que não torne a delinquir, recolhendo ao cárcere quando necessário e evitando a prática de ilícitos. O enfoque especial positivo, por sua vez, ele já vai trazer aquele tom voltado ali para as propostas de ressocialização. Então, traz a proposta de ressocialização do condenado para que volte ao convívio social com a finalização da pena e com a progressão de regime. Dito isso, a unidade 3 vai trabalhar com vocês em cima dos momentos históricos que vão aí trazer uma contribuição no que diz respeito à caracterização da pena. Tá, por que é importante visualizar essa evolução histórica da pena? É importante para que você perceba o seguinte, que não começou, né, a aplicação de pena, ela não começou com encarceramento. Então, se de repente eu pego aqui as 6 unidades do teu conteúdo programático, lá na frente você vai estudar a unidade 6. Você vai estudar a evolução do sistema carcerário. Então, não é simplesmente assim, passamos aí de uma evolução histórica da pena, na qual a pena aí tinha um caráter de crueldade, tinha requinte de crueldade, e mudamos aí para o encarceramento, e o encarceramento tem todas as medidas aplicadas de maneira correta. Não.
necessariamente. Bom, lá na unidade, quando eu conversei com vocês, sobre os itens, por assim dizer, os componentes da definição da criminologia, né, ciência autônoma que estuda o crime criminoso algoritmo social, a gente vê, né, crime é ali um comecinho, né, que a gente vai ver já já, que é uma contribuição da escola clássica. Criminoso, contribuição da escola positivista. Vítima. A vítima, historicamente, ela teve aí o seu período de apogeu, por assim dizer, ela teve um momento histórico no qual ela foi valorizada. Depois, ela passou muito tempo aí relegada ao ostracismo e ela está voltando, né? Foi voltando agora a relevância de se debruçar sobre a figura da vítima, veio retornando agora nas contribuições teóricas das últimas décadas, inclusive ainda contribuições teóricas que estão em processo de construção. No entanto, o primeiro momento histórico no qual eu posso caracterizar para vocês que houve ainda uma valorização da figura da vítima, tá? Foi justamente aqui na vingança privada. Então, pessoal, aqui na vingança privada, como é que acontecia? A pena, a aplicação da pena e o cumprimento da pena tinha, sim, caráter de crueldade, tinha requintes de crueldade, e esses requintes de crueldade, para que eu não me faça, para que eu não seja muito repetitiva, vocês vão perceber aqui na vingança privada, aqui na vingança divina, aqui nas ordalhas e aqui na vingança pública. Esses requintes de crueldade, no sentido de a pena sempre culminar com a morte do acusado, ela vai cessar aqui no período unitário, tá? Mas nesses quatro primeiros momentos aqui, a gente vai ver esse caráter cruel da pena. Na vingança privada não é diferente. Então, no caso, aqui, por que a vítima aqui, ela vai encontrar o seu momento de apogeu? Porque na vingança privada, quem aplicava a pena era a própria vítima. Se não a própria vítima, a família da vítima. Então, eu tenho aqui uma aplicação de pena feita por pessoas que estavam, no calor das emoções. Então, se a pena era aplicada nesse contexto aí de calor das emoções, ela era aplicada com limite de crueldade. Da mesma forma, eu vislumbro isso na vingança divina, só que aí, no caso da vingança divina, quem aplicava a pena era um autor diferente. Eu tenho aqui na vingança divina uma pena aplicada pelo clero, né? Uma pena aplicada pela igreja. No caso aqui, uma representação que eu posso ter aqui é a Inquisição, pena aplicada pela Inquisição. Então, eram aquelas penas determinadas pela igreja. E aí, pessoal, basta que vocês, para a gente saber se ela tinha ou não requinte de crueldade, basta que vocês peguem aí um seriado em uma dessas plataformas de streaming que tem uma perspectiva mais histórica. E aí a gente vai ver, inclusive, que precisam ser seriados estrangeiros. A gente tem várias minisséries brasileiras que retratam isso muito bem também, tá? Então, eu tinha aqui uma pena também com caráter cruel, com caráter humilhante, que era aplicada ao agressor pela igreja. No caso das ordalhas, eu tinha uma semelhança entre vingança divina e ordalhas pelo fato de serem aplicadas aí pelos mesmos autores, digamos assim, entre aspas, né? A origem dessa pena, ela vinha da igreja também. Professor, no caso das... Oi. O caso das ordalhas seria o caso da prática satânica, né? Das satanismo, né? A igreja... As ordalhas, elas eram direcionadas principalmente para pessoas que eram acusadas principalmente mulheres que eram acusadas de pertencer a algum tipo de seita ou algum tipo de culto satânico na época. Mulheres que eram acusadas de bruxaria. As ordalhas, pessoal, elas tinham, diferente da vingança divina, elas tinham muito mais um caráter de prova. Tá? Então, no caso, na vingança divina, de fato, havia ali uma aplicação de pena. No caso das ordalhas, eu tinha muito mais uma prova. Tá?
queimar enquanto você é inocente. Ou então, vai ser amarrado uma pedra, vai ser amarrado uma corda no seu tornozelo, na outra ponta da corda vai ser amarrado uma pedra, essa pedra vai ser jogada no rio. Se você não se afogar, então você é inocente. Então, eram provas impossíveis, tá, pessoal? E na realidade, elas continuavam aí com o mesmo destino, né? Esse caráter cruel, esse caráter infamante que levava à morte da pessoa. No caso da vingança pública, da mesma forma, tem uma aplicação de pena com limite de crueldade, mas o objetivo dela não é só mudar um pouquinho o foco. O objetivo dela era garantir a segurança do monarca, mas da mesma forma, tá? Sempre era pena de morte, então o que variava era a maneira como a pessoa morria. Ou a pessoa morria na roda, era condenada ali à roda, ou então à guilhotina, ou então à forca, ou então à fogueira. Dependia, mas o final era o mesmo, tá? Essa perspectiva mudou no período humanitário. Então, dentre as características próprias de cada uma dessas vinganças, por assim dizer, e das ordalhas, o que eu posso falar para vocês é a diferença primordial entre as 4 primeiras do período humanitário é a ideia do encarceramento. Então, vingança privada, vingança em ordalhas e vingança pública, o encarceramento existia, mas o encarceramento, a prisão, né, a gente nem fala, né, falar em encarceramento aí nesse momento histórico é até impreciso. A prisão, ela tinha um caráter de custódia. O objetivo dela era deixar o acusado aí preso enquanto ele aguardava para cumprir a pena dele. Então, pegando aí o gancho que eu falei para vocês, de repente vocês pegam aí um seriado na plataforma de streaming. Vamos pensar aqui num seriado chamado The Tudors, que é um seriado que retrata aí a história de Henrique VIII. Henrique VIII, dentre as esposas que ele teve, uma delas foi a Ana Bolena. Ana Bolena foi condenada à morte, ela foi decapitada. Acredito que a acusação contra ela foi traição mesmo. Ana Bolena passou muito tempo presa, mas não era presa no sentido de cumprir pena, era aguardando a pena que seria aplicada contra ela, que no caso era a pena de morte. No período humanitário, surge aí a ideia de se cogitar a pena de prisão como espaço para se cumprir pena. E um dos grandes nomes aí que entrou contribuições no período humanitário foi o próprio Cesare Beccaria, que é um dos nomes mais importantes que a gente tem lá na escola clássica, na unidade 4. E aqui, a contribuição do Cesare Beccaria era justamente essa ideia de ressaltar o encarceramento, ressaltar aí a natureza punitiva do encarceramento, da primeira contribuição dele. E aí você pode dizer, mas aí ainda não se falava no aspecto ressocializador da pena. Tudo bem, pessoal, mas aí no contexto histórico nós já tivemos uma evolução, né? Saímos aí de um cenário no qual as penas eram aplicadas com requintes de crueldade, fomos aí para um cenário no qual se começou a cogitar o encarceramento como espaço de cumprimento de pena. Nesse sentido, para a gente entender, para a gente consolidar bastante essa ideia aí das características da pena, surgem algumas teorias. Essas teorias, inclusive, estão lá no nosso chat de vocês também, tá? Então, eu tenho uma teoria absoluta que ressalta bem esse aspecto punitivo da pena, decorrente da contribuição trazida pelo Cesare Beccaria, né? Então, segundo a teoria absoluta, porque se conectou é o aspecto punitivo da pena. A teoria relativa, ela já vai trazer um acréscimo a essa perspectiva punitiva. Então, ela vai dizer o quê? Que a pena deve ter um fim prático, a prevenção geral e a prevenção especial. Então, qual é a finalidade prática da pena? Mostrar para a sociedade que quem cometer crime vai ser punido por isso, quem cometer crime vai ser punido por isso. E mostrar para o autor dele, pelo fato de ele ter transgredido a norma, ele vai ser punido por isso. A teoria mista é que já vai
trazer aí uma ideia mais voltada, mais próxima do que a gente conhece, sobre o conceito de ressocialização. Então, ela vai dizer o quê? Que a pena também precisa ter uma finalidade educativa e reflexiva. Então, a pena ela não pode apenas servir para punir ou então para intimidar, tá? Para intimidar a sociedade, intimidar o autor do delito. Ela precisa ter também uma característica, ela precisa ter também um enfoque voltado para a ressocialização desse acusado, tá? Ela precisa ser capaz de preparar esse acusado minimamente para que ele consiga voltar a conviver em sociedade. Professor, depois que ele cumprir a pena dele. Oi. em relação a César e Beccaria, aqui na apostila fala em relação, que eu entendi, tem um caráter punitivo, mas ele fala da desproporcionalidade da pena aplicada no infrator. Qual é a visão, então, aqui, em relação a essa escola clássica, como representante, o César Beccaria, da finalidade preventiva da pena, mas ele tece comentários sobre a desproporcionalidade e da eficácia em relação a essa pena? Qual é o enfoque realmente em relação, porque não é só o caráter punitivo, ele também aborda a questão da desproporcionalidade, e depois vem o Carrara, fala sobre a questão do ordenamento jurídico, mas vamos nos pautar aqui no Beccaria. Qual é a visão mais precisa em relação ao Beccaria? Só o caráter punitivo ou em relação à desproporcionalidade do que é a aplicação dessas penas? Bom, na contribuição do Beccaria, com relação à pena, uma das questões que ele enfoca nessa desproporcionalidade justamente quando ele começa a tecer contribuições sobre o encarceramento como espaço de cumprimento de pena. Então, um dos pontos que ele considerava desproporcionais era justamente a aplicação das penas como eram aplicadas anteriormente, com requintes de crueldade. Né? Então, essa desproporcionalidade ele tece principalmente em cima aqui por exemplo, da vingança pública, né? Porque não importava, historicamente falando, não importava que tipo de crime o indivíduo cometesse. Na maioria esmagadora dos casos, ele acabava sendo condenado à pena de morte. E é uma pena de morte precedida aí de uma sessão de tortura. Então, o questionamento dele foi em cima disso. Né? No caso aí da escola clássica, ele vai, além dessa contribuição que ele fala sobre a questão da pena, né, que ele considera aí a pena de prisão, ele passa a considerar nas contribuições a pena de prisão. Na escola clássica ele também traz outra contribuição, que é a questão do crime associado aí a uma perspectiva mais metafísica, que é o crime associado ao livre-arbítrio. Então, comete-se o crime porque assim se decidiu fazer. No caso aqui, gente, então eu tenho a consolidação das finalidades da pena, né, finalidade punitiva, retributiva punitiva, preventiva e ressocializadora. Eu tenho aqui como se fosse uma consolidação dessas três teorias, tá? Quando a gente passa aqui para a unidade 4, a gente vai dar uma olhada. Quando a gente passa aqui para a unidade 4, a gente vai dar uma olhada nas escolas que geraram influência na teoria da criminologia. Então, a escola clássica, falando já aí, continuando o que eu já estava falando, qual é o ponto forte da escola clássica? A escola clássica defende a ideia de que as causas do crime estariam supostamente relacionadas com o livre-arbítrio. Então, o enfoque principal aqui é o crime, tá, pessoal? O crime é trazido aí como um ente jurídico. Quem traz essa contribuição aqui é justamente o Carrara. O Carrara não vai estar na nota de aula de vocês, mas não se preocupe com isso não, tá? Eu trago ele aqui também. Quando a gente fala em escola clássica, a depender do autor que vocês utilizam, ele pode mudar um pouco aí, ele pode, não é nem mudar, ele pode privilegiar alguns nomes em detrimento de outro, mas
mas aí eu trago os 4 principais exemplos que são abordados no curso. O Beccari é sempre abordado, então, o Beccari ele vai trazer essa ideia do aspecto punitivo da pena, né, pune-se por um crime terrorista, tá, em relação ali com a teoria absoluta. O Carrara, ele coloca o crime, a ideia do crime como ente jurídico é justamente para colocar o crime como centro dos estudos da criminologia, sabe? O Guerri, ele vai associar o crime, né, o indivíduo que opta por cometer crime, o indivíduo que envereda, no caminho aí dos ilícitos, né, na prática de ilícitos. Normalmente esse indivíduo vai enveredar por esse caminho em uma relação direta com o padrão socioeconômico. Então, o Guerri, ele associa crime com pobreza, tá? E o Quetelet, ele já vai trazer uma relação crime, né, um binômio aí, crime e moralidade. Então, o cometimento de crime, ele está relacionado aí com o desenvolvimento, o nível de desenvolvimento moral do indivíduo. Quando a gente passa para a escola positivista ou positiva, a gente já tem um enfoque totalmente voltado para o crime novo, certo? Então, existe aqui na escola positivista, principalmente por parte do Lombroso, uma inquietação no sentido de como é que se explica um crime atribuindo a prática de ilícitos a causas totalmente metafísicas, como aqui no caso da Universidade de Bordeaux, na escola clássica, né? Então, as causas do crime estariam supostamente relacionadas com o livre-arbítrio. Isso aí é um tanto quanto, na percepção da escola positivista, principalmente do Lombroso, isso aí é um tanto quanto impreciso. É muito impreciso simplesmente relacionar o crime com o livre-arbítrio, com o poder de escolha do indivíduo. Então, o Lombroso, ele queria uma percepção mais, ele queria uma explicação mais tangível, mais palpável sobre a prática de ilícitos. Então, surge aí, a partir das contribuições de Lombroso, a teoria do delinquente nato, ou então a figura do homem delinquente. Então, na percepção do Lombroso, o homem nasce criminoso. E aí, no caso, é ineficaz qualquer solução para combater o crime. O homem já, na percepção do Lombroso, o homem já tem características físicas que fazem com que ele se incline aí totalmente no caminho de práticas criminosas. O FEI, e aí tomem cuidado, tá? Para não confundir FEI na escola positivista com FEI na escola clássica, tá? O FEI, ele não desconsidera as conclusões do Lombroso com relação à teoria do delinquente nato, mas ele faz aí uma tese. Ele discute, digamos, um pouco mais a questão da dimensão social. Então, é como se o recado fosse o seguinte: não desconsidero a ideia do homem delinquente, não desconsidero a contribuição da teoria do delinquente nato. Porém, acredito aqui que o fenômeno da miséria e as condições sociais relacionadas com ela seriam propiciadoras ao aparecimento do crime, tá? É uma contribuição até um pouquinho parecida com a contribuição do Guerri aqui na escola clássica, tá? Associando aí a prática de crimes a uma questão socioeconômica, uma questão socioeconômica desfavorável, tá bom? Professor, já no caso do professor, a questão a senhora colocou do Ferri em relação à escola clássica é positivista. Na escola clássica, a senhora mencionou que estaria diretamente a relação direta ao padrão social. E aqui na escola positiva, ele não desconsidera o delinquente nato e discute a dimensão social. Não seriam coisas semelhantes? A senhora disse que são coisas distintas, não entendi. Não, é que o ponto forte da escola clássica é enfocar no crime. Não há um enfoque na figura do criminoso. Na escola clássica, o Guerri, no âmbito aqui dessas discussões da escola clássica, relacionando o crime com o livre-arbítrio, o Guerri associa, né, a contribuição do Guerri é associar o crime à pobreza. Né? Então, no caso, associa o crime à condição socioeconômica. Já na escola positivista, o enfoque aqui é o criminoso, não é o crime. Então, é como se os holofotes aqui saíssem do crime,
desfavorável. Isso vai fazer com que ele cometa crime também. Tá? Já o garófalo, ou garofalo, depende aí, tá? Eu já encontrei as duas pronúncias. Ele vai mencionar aí que o comportamento criminoso encontrava uma explicação graças à combinação de fatores ambientais, circunstanciais e orgânicos, pois estes estariam na base da deficiência moral atribuída ao criminoso. Nota o seguinte, pessoal, a grande diferença, né, é como se eu fosse aqui traçar uma dualidade entre escolas, a grande dualidade aí seria escola clássica e escola positivista, tá bom? Então, a escola clássica, ela foca totalmente no crime, né? O crime o crime como um caminho pelo qual o caminho é escolhido por aquela pessoa, né? A prática do crime. No caso da escola positivista, tem uma figura do criminoso. O criminoso, na realidade, não tem, na percepção da escola positivista, ele não teria propriamente um direito de escolha. Ele já nasce aí com características, ele já nasce com circunstâncias que vão fazer com que ele siga práticas de crime. Práticas criminosas, perdão. Já no caso da escola interacionista, e deixa eu pular aqui um pouquinho, pessoal, porque no caso, ó, aqui, cronologicamente, a escola clássica surgiu primeiro, a escola positivista surgiu no segundo plano, logo em seguida a escola clássica. Eu vou pular aqui a escola interacionista, que ela é de 1960, eu vou aqui para a escola de Chicago, que ela é anterior. No caso da escola de Chicago, eu tenho aqui uma contribuição do Forshoff, e aí ele vai associar a delinquência com a arquitetura da cidade. Como assim a arquitetura da cidade? É a forma com a qual a cidade se organizou, principalmente a forma como a qual ela se organizou no contexto de crescimento desordenado nas metrópoles. Então, olha só, ele associa a delinquência com a arquitetura da cidade e faz uma análise principalmente da delinquência juvenil decorrente do crescimento desordenado da cidade e da possível existência de áreas criminais ou guetos, né? Áreas criminais, guetos ou favelas, como a gente chama no Brasil. No caso da escola interacionista, a escola interacionista ela também é chamada de labeling approach, que aí no caso labeling approach está relacionado com a tradução, é uma abordagem em decorrência do rótulo. Então, o que ela traz aqui, o que ela critica, é aquela questão da estigmatização social que o criminoso recebe em decorrência do rótulo que é atribuído. Tá? Então, eu coloco aqui para vocês, a ideia defendida aqui é que a criminalidade surge a partir de um processo de estigmatização e o criminoso é individualizado em decorrência do rótulo que recebe. Então, esse rótulo, né, essa estigmatização, na perspectiva da escola interacionista, é uma falha do Estado. É uma falha do Estado em prover ferramentas que sejam capazes de prevenir primariamente o crime. Então, nessa percepção, o Estado deveria prover um mínimo existencial ligado à educação, à saúde e outras necessidades inerentes aí à existência do indivíduo, que caso tenha o acesso adequado, não vai optar e enveredar no caminho da delinquência. Quando a gente passa aqui para a escola crítica, eu já vou ter uma contribuição de natureza marxista, relacionada aí com o cenário de luta de classes. Então, aqui, se eu falo em luta de classes, vai surgir o crime do colarinho azul, né? E aí, no caso, o crime do colarinho azul é o crime cometido, abre aspas, pelo operário, né? Pela pessoa que pertence a uma classe média, e é chamado de crime do colarinho azul como se fosse uma referência ao uniforme que essa pessoa utiliza na fábrica, tá? E aqui, ele vai colocar o direito penal, a escola crítica, perdão, vai colocar o direito penal como um instrumento de dominação social, principalmente de classes economicamente menos favorecidas. Então, uma vez que a classe trabalhadora percebe que se encontra numa posição desfavorável em relação ao diagnóstico da conduta criminosa e da aplicação da pena, o encarceramento ele já não vai mais trazer aquelas ferramentas de prevenção e ressocialização. Ele já vai funcionar aí como uma causa de retaliação por parte do criminoso. Então, uma vez que o criminoso se encontrar fora do cárcere, ele vai devolver à sociedade todo o mal que ele sofreu, tá? Dentro aí
perspectiva mais objetiva de abordagem, tá? Ela não é tão abrangente quanto a Professor, sociedade 2. Então, vou já falar. Então, acaba que a nossa percepção aqui, ela é mais objetiva, tá? Bom, abrindo aqui o espaço para as perguntas, pode falar. em relação à questão do consenso e da conflito, que a senhora não abordou aí. E a escola de Chicago, ela é eminentemente voltada para o consenso, enquanto a escola de Chicago é um exemplo que apresenta bem a teoria do consenso. Eu queria que a senhora falasse sobre essas duas teorias, associando a escola, a teoria do consenso e do conflito de uma forma, sei que não há muito tempo, de uma forma sintética. João, eu vou te pedir mil desculpas, mas eu nem lembro da teoria do consenso, porque como ela não é abordada nos concursos, eu acabo nem trazendo ela aqui para o encontro. Mas, Eu coloquei professora, ela até na nota de aula, de segundo step veio, justamente porque eu puxo aí o máximo que eu posso puxar da doutrina. Então, se a gente pega aí 2 ou 3 doutrinas, como por exemplo o Cristiano Gonzaga, o Sérgio Salomão Scheckar, eles falam na teoria do consenso. Mas aí, quando eu montei essas notas de aula, eu montei muito voltado aí pensando nos concursos da área penal. E aí, nos concursos da área penal, como eles acabam não abordando, eu acabo não abordando muito aqui também na nota de aula. mas aqui, Eu até aproveito aqui o momento para me retratar diante da turma, mas realmente eu não lembro desse conceito não. professora, mas aqui na página 11 a senhora coloca com bastante propriedade que a escola de Chicago é um exemplo da teoria do consenso. E em relação à escola crítica, eu entendo que seria mas a senhora retrata bem aqui de uma forma bem. Eu queria só que a senhora, assim, dentro numa forma sintética, essa questão do consenso. A escola de Chicago que a senhora falou em relação a. A senhora até caracterizou a escola de Chicago como uma relação à arquitetura da cidade. O que estaria associado à questão da arquitetura da cidade, do crescimento desordenado em relação a esse consenso? É isso que eu queria entender. Que a senhora mencionou aqui, que denotam a convergência de vontade no mesmo sentido, de forma que todas elas são compostas de pessoas que pregam o mesmo pensamento, havendo uma interação social entre seus componentes. Ou seja, nesse aglomerado dessa questão da metrópole, mesmo desorganizada, existe um consenso de pensamento. Isso associa a escola de Chicago, é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá Na página 11. Só um minuto. O que eu entendo pelo que está aqui é que as pessoas pregam o mesmo pensamento, havendo uma interação social entre seus componentes, mas sem a força estatal para usar a força, impor o seu modo. Ou seja, não teríamos a força estatal para impor de forma impositiva, impor o modo de pensar. Esse pensamento estaria livre e as pessoas estariam harmônicas em relação ao pensamento, em relação a essa questão da arquitetura, mesmo a arquitetura da cidade sendo desorganizada, crescimento desordenado. Eu entendi dessa forma. Ok. No caso aqui da teoria do consenso, é o seguinte, nesse contexto aqui da escola de Chicago, que eu coloco aqui no slide, essa montagem, né, que ele associa que a criminalidade ao crescimento desordenado na cidade. A perspectiva da teoria do consenso é justamente o seguinte, esse crescimento incorpora e não existe aí uma intervenção estatal no sentido de bloquear esse tipo de crescimento, ou no sentido de a gente não encontra aí um choque entre classes. No caso da teoria do conflito, eu já tenho essa presença de maneira muito forte aí na escola crítica. Teoria do conflito porque é um choque entre dominantes e dominados, que é muito a cara da concepção marxista. Tá? Agora aqui,
ó, eu fiz até essa parte aqui, onde você leu, isso aqui é uma citação direta. Gente, até que eu expliquei aqui, mas na realidade eu coloquei isso uma citação direta do Cristiano Gonzaga, tá? Pessoal, então é isso. Paramos aqui a apresentação. Qualquer dúvida, vocês podem procurar a mim ou podem procurar a Nídia, certo? Que é a tutora da disciplina. E ficamos aqui à disposição. Podem mandar torneio para mim ou podem mandar torneio para a Nídia. Oi, Laís, pode falar. Bom dia, professora. Eu queria só tirar uma dúvida em relação ao mapa mental. Qual é o estilo de mapa mental que é pedido? É o que tenha mais elementos, assim, tipo imagens, assim, que eu gosto mais do mapa mental, que me faça lembrar de um conteúdo, como imagens, desenho, essas coisas, ou que tenha mais palavras. Como é o estilo? Você pode colocar com imagens. Coloque dentro da forma que você se sentir confortável. Desde que seja um mapa mental, viu? Certo. Tá, muito obrigada. Professor, eu mandei o mapa mental, está compatível com o que a senhora quer? Eu não vi, mas acredito que esteja. Então, O mapa mental seria no centro as escolas e puxando ramificações com quadrinhos mostrando o que faz parte dessas escolas, quais são as escolas e o que caracteriza elas. Seria isso? Isso. Tá? Que obrigado, bom fim de semana. Nada, no final de semana. Pessoal, é isso. Bom dia.